Fala, escalador, beleza? Hoje é domingo, dia 25 de janeiro, eu tô voltando aqui para a quarta semana do nosso vlog semanal, onde eu vou falar um pouquinho sobre como que foi a minha rotina, como que foram esses últimos dias aí de escalada, de setagem e de tudo relacionado ao universo da escalada. Para começar, a última vez que eu vim aqui foi no domingo da semana passada, dia 18, e eu falei que haveria setting à tarde. Foi para lá que eu fui setar o setor paraíso do ginásio. Foi um setting bem mais rápido do que o habitual. É uma parede que ela tem alguns boulders que vêm da parede do lado, então acaba ficando um espaço menor para setar. Então foram menos vias, foi um processo mais agilizado, digamos assim. Eu setei duas vias lá, uma via de pocket amarelo, que é um nível azul, que é o quarto nível lá do ginásio, e eu deveria setar uma via de quinto nível, que é o nível vermelho, com uns regletes azuis. Mas a inclinação da parede, somado com os regletes que são bem ruins, acabou deixando a via bem difícil, então ficou um nível preto, que é o sexto, o último nível lá do ginásio. É uma via que ninguém conseguiu mandar ainda, o Mário fez até o fim e já isolou o último murro, mas juntar tudo tá meio estranho. Foi um setting legal, eu gostei do resultado. Então, terminado domingo, na segunda-feira foi o dia de descanso, fui para fisioterapia como de costume, e essa semana foi um pouco atípica porque eu estava fazendo algumas coisas relacionadas ao meu mestrado. Eu entrei agora, ingressei, ainda não fiz a matrícula, mas eu já fui aprovado e já estou iniciando a pesquisa em um mestrado no programa de pós-graduação em fisioterapia e funcionalidade da Universidade Federal do Ceará. Nesse programa eu vou pesquisar sobre escalada. Então essa semana eu tive fazendo alguns levantamentos de artigos para poder revisar algumas coisas, para poder delinear melhor as pesquisas e o nosso ponto de partida. Na segunda eu dediquei bastante do tempo do meu dia a isso, assim como nos outros dias da semana também. Quando chegou na terça, eu fui para o meu treino, né? Terça era dia 20 de janeiro, eu fui fazer o meu treino nos boulders do ginásio e aí eu decidi entrar na parede nova. Eu treinei à noite, e aí por ser à noite, tá meio craudiado o ginásio, a galera querendo ver a parede nova, e eu tava escalando na parede nova também, eu não consegui gravar muito, na verdade eu nem lembrei de gravar. Quando eu lembrei eu já tava um pouquinho mais na frente no treino, então acabou que eu flechei a maioria dos boulders da parede, inclusive um boulder que tem uma pegada invertida, que eu achava que eu ia demorar um pouco para pegar o esquema dessa movimentação, eu consegui flechar, eu encontrei um posicionamento que encaixou bem, mas infelizmente eu não gravei. Depois eu vou ver se eu gravo em outro momento para colocar no Instagram ou em outro canto para vocês darem uma olhada como que é esse boulder. Quando eu lembrei de gravar, foi justamente quando eu flechei esse boulder, eu fiquei, meu Deus, eu não gravei. E aí eu peguei o celular para gravar e fui pro boulder que faltava, que era o boulder de pocket amarelo, que foi o que eu montei. Eu dei 10 entradas nele, mais ou menos. Eu peguei toda a movimentação dele. Eu consegui mandar o começo, consegui isolar o final, mas isolar o final eu só consegui uma vez. E é um movimento de rebote assim meio estranho, que você tem que chegar certinho no pocket, e aí eu não consegui fazer do começo ainda, né? Essa semana eu vou tentar ele de novo em algum momento, mas esse boulder ele ainda não está concluído. Depois dele eu fui para um boulder no setor vermelho lá do ginásio. E esse boulder é um boulder de tag azul, que é o quarto nível do ginásio, de agarra amarela, que é um boulder tranquilo até, não é um boulder tão difícil quanto os outros boulders de tag azul, mas eu tive uma dificuldade porque você tem que dar um botezinho numa garra que você não está vendo. Então eu tive dificuldade de entender onde que era o tanto certo de chegar nessa garra. Eu estava passando e aí quando a minha mão batia descendo, doía um pouco o dedo e tal, e aí eu tô um pouco inflamado ainda o tendão, então eu tô com medo de bater assim e fazer força para travar. Mas depois me deram um toque que não precisa saltar, eu tava tentando saltar porque a galera tava saltando e a galera era um pouco menor que eu, aí disseram que eu alcançava sem saltar. E eu fiz um pouco mais estático, cheguei na medida certa e aí consegui mandar o boulder. Foi um treino legal, eu tava me sentindo mais forte nesse dia, eu consegui flechar uns boulders que eu achei que não ia flechar na parede nova. Dito isso, a gente passou para quarta-feira, que era o dia de descanso, então a gente vai direto para quinta. Na quarta eu dei uma pesquisada ainda, ajustei algumas coisas dos artigos e aí na quinta eu comecei a me preparar porque
tinha a reunião do grupo de estudos e eu ia apresentar o resultado do que eu vinha pesquisando desde segunda. E eu fui lá na UFC, apresentei os resultados das revisões sobre treinamento e escalada que eu havia encontrado. E aí eu encontrei um total de 5 revisões que falavam principalmente sobre testes e sobre fatores que influenciam na performance. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem esse conteúdo um pouco mais denso também aqui no canal, deixem aí nos comentários que eu posso pensar em alguma forma legal, alguma estrutura para poder falar sobre isso aqui no canal mais para frente. E junto com o meu orientador, a gente delineou mais ou menos quais vão ser os próximos passos da pesquisa. Então a gente vai tentar fazer uma pesquisa de reconhecimento populacional lá no ginásio para entender quem são as pessoas que estão escalando boulder indoor aqui na cidade de Fortaleza. Então a gente está pretendendo fazer uma anamnese e fazer uma coleta de alguns dados que as revisões destacaram como fatores importantes para definir a performance do escalador. Então a gente vai ver estatura, vai ver medidas antropométricas, composição corporal, vai ver força de dedo, força de membro superior, flexibilidade de membro inferior. A gente vai organizar tudo direitinho para no decorrer desse semestre a gente conseguir fazer essa pesquisa, porque lá em setembro a gente vai submeter ela a um congresso internacional que vai ter aqui na cidade. E à noite eu fui treinar. Era o treino de Moon, e aí é mais tranquilo, porque é menos crowdado lá no Moon, já era mais pro fim da semana também, a galera já tá se preparando para sextar. E aí eu tô naquele projeto de entrar nos V5, eu já tinha olhado alguns V5 e eu entrei em um deles. O nome do V5 que eu entrei é Hard to Smile, e eu me surpreendi, eu tava me sentindo forte também no dia, tava me sentindo bem, talvez os treinos estejam dando resultado legal. E eu consegui mandar ele em 7 entradas. Eu achei que assim como aquele outro que eu tinha entrado na semana anterior, o Dunes, eu ia demorar umas 2 sessions para conseguir mandar o boulder, mas eu consegui em 7 entradas e eu enganchei exatamente num movimento parecido com o do Dunes. Era um movimento de pé alto e tal, eu me senti meio travado e tive dificuldade. Na sequência, como eu só tinha dado 7 entradas e a proposta do treino era entrar 10 vezes no Moon, eu troquei para um próximo boulder. Eu não me recordo o nome agora, mas vai aparecer aí na tela para vocês. Esse boulder, eu tive a sensação de que dava para ir, que dava para flechar até, mas eu enganchei de novo num movimento de pé alto. Então eu tô traqueando isso e tô entendendo que esses movimentos de pé alto estão me quebrando muito. E eu vou precisar pensar um pouquinho como que eu vou fazer, como que eu vou estruturar o meu treino e treinar para resolver essa questão desse pé alto, que quando eu sinto a necessidade de colocar um pé alto, quando o boulder me passa essa necessidade, eu me sinto meio travado, eu sinto que não vai dar muito certo, eu fico meio com receio de fazer esse movimento. Dito isso, o treino de quinta-feira foi muito bom, de lá eu fui direto para fisioterapia, porque na sexta-feira eu ia ter outras questões para resolver, então adiantei a fisioterapia para quinta. Fisioterapia quinta, descanso na sexta, e aí a gente chega no fim de semana. Hoje, como eu falei, é dia 25, domingo. Ontem, dia 24, deveria ser o treino de força, mas acabou que a gente marcou de escalar na rocha hoje, então hoje às 11 horas da manhã a gente vai estar no Café com Magnésio se organizando para ir para a Vermelha, lá em Redenção, e escalar. E aí eu peguei um pouco mais leve no treino de ontem. Eu fiz só a barra fixa, para não deixar de fazer a barra fixa com peso, e aí eu fiz menos séries também, eu fiz só 2 séries. E aí, pensando nisso, eu dei um ajuste um pouquinho para cima na carga, eu botei 23 quilos para poder aumentar um pouquinho a intensidade, já que eu estava baixando o volume. E a ideia era não acordar muito quebrado hoje, eu acho que funcionou, estou de boa, não estou sentindo nada, para poder ir escalar lá na Vermelha hoje. E depois de escalar na Vermelha, também vai ter setting no ginásio. Hoje à noite a gente vai editar aqui o vídeo, e aí provavelmente nesse vlog já vai aparecer um pouquinho de como foi lá na Vermelha. Lá é escalada esportiva, eu não tenho muita experiência em escalada esportiva, né? Escalada com corda, eu escalo mais boulder, tanto no ginásio quanto às vezes que eu fui para a rocha, foram muito mais vezes de boulder do que de corda. Então, provavelmente eu tô de top rope aí no vídeo, não sei, mas é isso. E
Para essa semana foi basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar mais uma semana de escalada aqui comigo. Não esquece de deixar nos comentários se você quiser conteúdos diferentes, se você quiser saber um pouco mais sobre a minha pesquisa e sobre o meu processo do mestrado. E deixe seu like, compartilha com a galera que vai gostar de ver conteúdo nacional sobre escalada, vlog nacional sobre escalada, que é uma coisa que não é muito comum aqui no YouTube. Então, manda pra galera, deixa um comentário aí, deixa o like. E semana que vem a gente se vê. Valeu!